Olá, eu sou a Ana e hoje venho falar-vos sobre as leituras que eu tinha planeado para a Maratona Voos Literários edição de primavera e as leituras que eu efetivamente fiz. Portanto, como vocês devem estar a prever, houve algumas mudanças. Como eu já disse previamente, eu adoro fazer TBRs, adoro escolher os livros para a pilha de livros que eu vou ler, o livro por cada desafio, e isso não significa necessariamente que eu vou ler exatamente aqueles livros, da mesma maneira que se vocês mostrarem as vossas TBRs, eu não estou à espera que vocês leiam exatamente aqueles livros. São previsões, são ideias, é aquilo que vos apetece ler no momento ou então aquilo que encaixa. Não significa que depois não surja outro livro para encaixar naquela categoria, naquele desafio, o que quer que seja. E portanto, desafiaram-me a mostrar aquilo que eu tinha pensado inicialmente, apesar de que vocês têm o vídeo da minha TBR para esta maratona, e mostrar aquilo que eu efetivamente li, e portanto eu vou juntar as duas coisas e vou fazer o meu wrap-up de leituras, aqui o apanhado das leituras, mostrando aquilo que eu tinha pensado inicialmente e aquilo que eu efetivamente li. Portanto vou passar a mostrar as minhas leituras associadas às minhas previsões. E começamos logo bem porque logo na primeira categoria de ler um livro que tenha sido recomendado no Bookmedia, eu tenho logo a primeira mudança. Portanto, eu era suposto ler aqui Olive Kitteridge, já está em atraso desde o ano passado e na realidade o que é que eu li? Li o Powerless. Houve imensa gente a recomendar este livro, na realidade as pessoas que me recomendaram foi na vida real, no entanto é um livro que é muito recomendado no Bookmedia, seja no Instagram, no TikTok, YouTube, por aí fora, e portanto esta foi a minha escolha para esta categoria, Powerless. A segunda categoria era ler um livro onde houvesse uma mudança e esse livro eu efetivamente li aquilo que tinha previsto. Tenho aqui o Do Outro Lado do Mar de Elizabeth Acevedo, um livro em que existe uma mudança muito forte na vida destas personagens e que faz com que tenham de criar toda uma nova perspectiva e todo um novo plano de futuro. Portanto, este mantive, nesta portei-me bem. Na realidade, o terceiro desafio eu não o concluí e este deixa-me muito triste por não ter concluído, porque eu gostava muito de ter feito esta leitura. Poderá ser feita noutra altura, seja deste livro ou seja com outro. Eu tenho quase certeza que li algum livro infantil que encaixa aqui perfeitamente, mas a terceira categoria era ler um livro que abordasse liberdade. O livro que eu tinha pensado ler era aqui o Beloved, da Toni Morrison, e é um livro que eu sei que vou ler no momento certo para ele, mas eu tenho pena de não ter concluído esta categoria, porque é uma categoria que eu acho extremamente importante, mas pronto, este ficou por ler. Na categoria de ler um livro com flores na capa, eu acabei por ler este, da Magia das Flores, do Love Light Farm, que é o segundo livro do Love Light Farms, e foi um livro que eu na realidade passei mais no sentido de vamos despachar, porque eu não o tinha solicitado. Eu vi aqui uma história sexy e eu pensei vamos já despachar isto e acabei por adorar o livro, portanto não se deixem enganar às vezes pelas vossas expectativas, sejam muito elevadas ou sejam baixas, porque às vezes são surpreendidos tanto pela positiva como pela negativa e felizmente este surpreendeu pela positiva. Ora, outra categoria que ficou por completar, porque eu nem para mim própria sou boa e portanto não tinha muitos livros que começassem por R. O Retrato de Dorian Gray continua por ler. Também há de chegar o momento dele. Para o livro de autoria nacional, eu tinha pensado ler aqui o Corações de Papel do Fábio Ventura, por enquanto ainda não cheguei a ele. O livro que eu acabei por ler para esta categoria foi aqui o Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal, do Nelson Nunes. Foi uma boa troca, mas eu espero chegar a este em breve porque eu estou muito curiosa com esta história. Ora, a próxima categoria era ler um livro que tivesse tons de amarelo e ou verde na capa. Eu tinha escolhido aqui o The Book of Lost Things, do John Connolly. Na realidade, o que eu acabei por ler foi aqui A Filha Única, da Guadalupe Natal. Lá está, todos os livros que eu não li, eu quero muito ler, portanto eu acho que vou cortar essa parte a partir de agora. Vamos só assumir que quando chegar o momento deles, o momento certo, eu hei de os ler e vou ser muito feliz a lê-los, simplesmente ainda não aconteceu. Na categoria de livro com humor, eu tinha selecionado aqui o Dark Dawn porque eu adoro o humor do Jay Kristoff. Ele é muito cáustico e isso passa da pessoa para o papel e portanto as histórias dele, os personagens geralmente têm são incisivas e é muito giro e eu adoro esse tipo de humor, mas ainda não chegou à altura de terminar esta trilogia. Eu acabei por ler aqui o Noiva, da Hayley Hazelwood, que assim que eu li as primeiras 2 páginas eu pensei, eu não acredito que vou ter de comprar este livro, que não estava nos planos, eu tinha decidido que não queria ler este livro. E depois tive de ler e a verdade é que me fartei de rir enquanto lia. A obsessão da personagem da Misery é hilariante.
Ela tem uma obsessão com uma comida em particular. Eu achei um piadão. Eu gostei muito do humor que a autora usou para escrever o livro, portanto acho que foi aqui uma troca justa. Para um livro com personagens LGBTQIA+, eu tinha selecionado aqui o The Nobleman's Guide to Scandal and Shipwrecks, mais um final de trilogia que eu ainda não cheguei a ele, é um bruto de um calhamaço. Eu estou curiosa para conhecer aqui o Adrian. No entanto, o livro que eu li e não tenho aqui é um livro que eu acho muito interessante, ao mesmo tempo divulgar, e que eu talvez não viesse a fazer isso neste cantinho aqui da internet se eu não o pusesse aqui. Portanto, o livro que eu escolhi foi So a Jazz, de Jess Jennings, que é um livro baseado na história da própria autora. Ela tem uma coautoria, portanto a história não foi escrita só por ela, e conta a história de como a Jazz nasceu num corpo de um rapaz e nunca se identificou. À medida que foi crescendo, foi dizendo aos pais, os pais levaram sempre aquilo como uma coisa de criança, e vamos percebendo a luta interior de eu não me sinto confortável no corpo em que nasci, não me sinto confortável com as roupas que me fazem vestir, eu quero ter um determinado lugar na sociedade e isto não condiz com aquilo que eu sinto que sou. E portanto é um livro que está escrito para crianças dos 7 aos 9 anos, e eu acho que é extremamente importante. As ilustrações são lindíssimas, são a ser um bocadinho retro, muito ao estilo da Anitta, e eu adorei a forma como o livro está escrito, como a história está contada, e portanto acho que é importante falar nesse livro e fico muito contente que esse seja o livro que eu encaixo aqui nesta categoria. Na categoria de livro infantil ou que vos remeta para a vossa infância, era suposto eu ler aqui O Invisível, do Eloy Moreno. No entanto, mais uma vez também não chegou à altura dele, acabei por ler aqui este que me foi enviado pela Bertrand. Posso brincar contigo, que é um livro extremamente fofinho, e eu, enquanto estive a ler, não me tinha apercebido, mas há outros livros que a autora já tem lançados pela Bertrand e que eu acho super fofinhos, que é o caso de A Raposa Muito Silenciosa, se não me engano. É muito, muito fofinho e esse há de vir cá parar a casa de certeza absoluta. E este é um livro sobre amizade, sobre aquelas tentativas um bocado falhadas às vezes de alguém meter conversa connosco e de querer passar tempo connosco, e nós ficamos assim um bocado desconfiados, ou então não queremos que venham para o nosso espaço e estamos habituados a fazer as coisas sozinhos. Ao mesmo tempo as pessoas vão criando o lugar delas na nossa vida, e quando damos por elas já estamos tão habituadas que sentimos muita falta da pessoa quando não está ao pé de nós. Para a categoria de ler um livro num género que não é muito habitual lermos, eu tenho uma leitura bastante eclética, portanto eu acabo por ler um bocadinho de tudo. No entanto, há uma coisa que não é muito habitual. Eu não costumo ler muita não-ficção, e dentro da não-ficção é muito raro eu ir para coisas que estejam relacionadas com saúde ou medicina. E portanto eu tinha aqui o Isto Vai Doer, do Diário Secreto do Médico, do Adam Kay, que eu gostei imenso de ler. Portanto este foi lido para a categoria que estava escolhido. De vez em quando há assim um ou outro que aparece aqui que já estava na TBR inicial, e este é um deles. E a categoria seguinte era um livro que fizesse parte de uma série, ou seja, de uma duologia ou muito mais livros, era ao vosso gosto, e eu escolhi para aqui o Imortalidade, uma história de amor, que vem fechar aqui a duologia do Anatomia, uma história de amor, um livro que já estava nesta categoria, foi lido para a categoria que tinha selecionado, e que eu fico muito contente com a forma como esta história fica fechada, que é um fecho com possibilidades, mas eu acho que a autora vai deixar assim, e eu espero que sim, porque faz sentido. Portanto, este encaixou mesmo no sítio onde era suposto. Olha, na categoria de um livro que temos andado a adiar, era suposto eu ler o 1984, vai continuar a ser adiado durante mais um bocadinho, e na realidade eu não fui para muito longe, porque eu acabei por ler uma distopia na mesma, e era um livro que já estava cá em casa há algum tempo, e que eu acabei por ler agora. Portanto, Nunca Me Deixes, do Kazuo Ishiguro, que era um livro que já estava cá em casa se calhar há 2 anos. Como eu já tinha visto o filme, não tinha ainda pegado no livro, e é muito interessante ver que a adaptação está muito bem feita, portanto vale muito a pena. Para a categoria de livro com vários pontos de vista, POVs. Tenho aqui A Livraria Perdida, de Evie Woods, que era o livro que já estava selecionado para esta categoria. Eu gostei muito de ler, nós temos aqui 3 personagens e cada personagem tem a sua própria perspectiva da história, portanto é muito interessante, gostei muito, ainda tenho de gravar um vídeo sobre ele, mas também já vos falei sobre ele
um vídeo de leitura. Para o livro com mais de 400 páginas, tinha aqui o volume 2 das 7 Irmãs, portanto a Irmã da Tempestade da Lucinda Riley, ainda não foi desta que cheguei a ele. No entanto, acabei por ler aqui um dos meus favoritos do ano de certeza absoluta, A Senhora Tem a Aliança de Mulheres, da Lisa C, um livro que se passa na China em século XV e início do século XVI, quando a história termina, mas a história é passada durante o século XV e extremamente interessante, vale muito a pena. Portanto, foi uma boa troca. Estamos a falar de mulheres de garra. E finalizei a maratona com chave de ouro, não só pelo autor, mas também pelo facto de ter conseguido manter o livro que tinha previsto para esta categoria. Portanto, tenho aqui a Caixa dos Botões da Gwendy, de Stephen King e de Richard Chizmar, para a categoria de um livro com menos de 200 páginas. Portanto, este também encaixou muito bem no sítio dele. Portanto, estes são os livros que eu tinha pensado ler e os que efetivamente li para a edição de primavera da Maratona Voos Literários. Digam-me nos comentários se estiveram a participar, se conseguiram cumprir a vossa lista à risca, se são pessoas que conseguem fazer isso. Os meus parabéns, porque não sei como é que vocês conseguem. Chama-se, se calhar, muita disciplina, que é uma coisa que eu não tenho. Mas também está tudo bem com quem não consegue. Portanto, digam-me também se vão estar a participar na Maratona de Verão. Provavelmente o próximo vídeo vai ser a minha TBR para a Maratona de Verão. Portanto, espero que tenham estado a participar, que tenham gostado muito. Se não estiveram a participar e se quiserem juntar a nós, estão à vontade. Portanto, espero que tenham gostado das minhas escolhas. Todos os livros que eu falei aqui, dos que li, estão no seu respectivo mês de leituras, portanto nos vídeos de leituras eu falo em cada um deles. Os que ainda estão em falta, portanto maio e junho, irá sair no próximo vídeo de leituras, que eu vou juntar os 2 meses, porque foram 2 meses assim um bocadinho mais sossegadinhos a nível de leituras, pouco sossegados na vida real, daí que tenho conseguido ler menos livros do que aqueles que eu tinha previsto. Portanto, espero que fiquem por aí, espero que tenham gostado das minhas seleções e que estejam com muita vontade de aproveitar este verão, que está muito pouco verão para fazer boas leituras. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até a próxima. Tchau!